Meus queridos, é evidente que se eu vou chamar a gente convidada aqui, eu vou chamar o Prandas, né? Também, tem que ter o Prandas aqui. Prandas, obrigado por aceitar o convite, mano. Como você tá? Imagina, tamo junto, PH. Obrigado aí por chamar e dar mais uma ocasião tão especial, né? Como celebrar aí as melhores coisas do ano. É muito bom, cara. E assim, essa é uma lista que eu particularmente tenho muito orgulho. Todas as listas foram selecionadas pela galera do chat, né? Eles que indicaram e tudo mais. E a gente acabou com 6 jogos indicados a melhor jogo indie do ano. E a gente tava conversando aqui agora há pouco, tipo, jogos de uma variedade muito impressionante, né? A gente tem coisas como o Stray, que é um jogo... um Double A da vida, né? Aquela coisa que a galera gosta de falar, que é tipo um jogo com uma produção visual mais impressionante, com uma proposta mais abrangente. E a gente tem coisas como o Ganhador, o Chained Echoes, que é um jogo feito literalmente por uma pessoa. Um cara pegou e falou, cara, isso aqui é a minha missão de vida, vamos lá. E insano, né, inclusive, completamente. Surreal, impressionante. Logo no começo do jogo você tem umas cenas abertas ali, uns ângulos de câmera meio esquisito, que no 2D você fala, mano, como você fez isso? Mas, enfim, isso deu trabalho, com certeza. Exato. E ainda é RPG, né? É um jogo mais extenso, mais longo. Um monte de personagem ali. O jogo é excelente mesmo, joguem se você não jogou. Mas, assim, e aqui é o momento que eu faço maldade comigo mesmo e com o Prandas, porque o que eu quero focar nessa conversa? A maneira como essa indústria indie se desenvolveu. Quando começou o jogo indie, quando saiu o Braid... Acho que quando saiu o Braid, ainda não, necessariamente. Você não trabalhava ainda com games quando saiu o Braid? 2000 e... Trabalhava, porque foi... 2007? Por aí, já tava nessas. Então, a gente viu essa porra crescer, basicamente, né? De alguma forma ou de outra. E... Assim, eu sinto que a gente, de uns 2, 3 anos pra cá, eu acho que a gente chegou numa maturidade em que não acontece mais aquela coisa que... Eu sinto que quando a gente tava junto no DM ainda tinha isso de tipo... é um jogo legal, mas é indie. Eu via muito nos comentários, tipo, gente falando, pô, tá legal, mas tem esses gráficos do Super Nintendo aí, não sei o quê. E eu sinto que isso meio que tá indo embora, cara. Eu sinto que esse preconceito, essa predisposição a meio que desrespeitar o jogo indie é uma coisa que não existe mais com tanta proeminência. Então, eu queria saber de você, Fernando, você acha que a gente finalmente chegou num ponto em que o jogo indie finalmente é aceito e respeitado pela maioria dos jogadores? Acho que estamos chegando nisso. Estamos no começo de chegar nessa etapa. Acho que ainda tem um caminho a ser percorrido. Acho que os jogos indie ainda enfrentam certos preconceitos de... alguns até, na minha opinião, meio infundados. Do tipo, o jogo indie ele é muito curto. Como se um jogo curto fosse algo ruim, né? Se fosse sinônimo de baixa qualidade. Ou já se espera gráficos mais simples e a galera fica impressionada quando é um jogo como o Stray, que tem gráficos mais detalhados, né, em altíssima definição e tudo mais. Então eu sinto que a gente está no começo de deixar alguns desses preconceitos que ainda perduram para trás e chegar nessa etapa meio consolidada, uma coisa meio... Eu vejo os jogos indie uma coisa meio... tudo em todo lugar ao mesmo tempo, né? Eles podem ser de qualquer gênero, de qualquer estilo gráfico, misturando coisas e hoje já é visto de maneira geral com muito mais otimismo, com muito mais empolgação. Muito legal a gente pensar que... Quer dizer, não sei se é legal, mas acaba sendo que o videogame, hoje em dia, é uma das poucas mídias em que um criador consegue se expressar de maneira completamente independente. A gente olha pra indústria do cinema, por exemplo, que por um motivo ou outro... Cara, não tem mais filme independente. Não existe mais isso. Tipo, o que tem é, sei lá, os filmes da A24 que não é necessariamente independente, né? Ainda tem um maquinário por trás e tudo mais. Então você... Eu sinto que se você hoje em dia é um criador, uma pessoa criativa, em qualquer área... A melhor maneira, a melhor área pra você espalhar essa palavra, espalhar essa sua criatividade é videogame, cara. E aí você vê coisa como, tipo, gente que... O Toby Fox, por exemplo, que ele já falou em vários momentos que a verdadeira paixão dele é música.
Aham. E ele fala, tipo, tá, mas eu não, sei lá, eu não consigo lançar uma música por mim mesmo, não vai ter sentido, não vai ter um contexto. Vou fazer um jogo, foda-se. E aí isso vira uma válvula de escape pra criatividade de diversas pessoas e tudo mais. E eu fico muito feliz em ver como a indústria dos games se tornou essa coisa mais acessível pros criadores. Só que aí a gente tem, acho que, umas batalhas novas que essa galera precisa travar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo de comentário novo, meio negativo, é a coisa do... eu não vou comprar esse jogo aqui porque daqui a pouco ele vai estar no Game Pass. Eu vou gastar meu dinheiro no joguinho da Nintendo ou no joguinho da Sony, que realmente vale a pena e tudo mais, enquanto que o jogo indie vira uma coisa pra, sei lá, quando sair na Epic Game Store de graça, né? Você acha que, sei lá, chegou num momento em que tem um limite, assim, do quanto a galera tá gastando, principalmente quando tá uma merda a economia, e aí meio que o jogo indie é o primeiro a ser descartado? Eu enxergo a situação por um outro ângulo. Acho que a situação que você traz deixa muito em evidência o fato de que a indústria precisa ser sustentável. Acho que por um lado a indústria de games, né, esse mercado no geral, ele conseguiu diminuir muito as barreiras de entrada. Que nem você estava falando, é muito mais fácil hoje você lançar um jogo e espalhar ele do que fazer isso com um filme, né? Mas eu acho que a indústria de games, e assim, muitas outras, né, nesse aspecto mais indústria cultural, ainda pecam em ser uma coisa sustentável. A gente vê o quanto os desenvolvedores indie, e mesmo os que trabalham em grandes publishers, né, tem que trabalhar muito, são jornadas super extensas. Nos últimos anos a gente vê como esse debate sobre o crunch ganhou muita importância, né, e corretamente, na minha opinião. Então quando a gente fala de jogos indie, acho que a gente tá num ponto em que a discussão agora talvez seja muito mais, você consegue fazer um jogo, você tem as ferramentas, tem N, né, motores gráficos e RPG makers da vida, por assim dizer. Você também tem várias plataformas onde você pode disponibilizar. Você consegue fazer uma apresentação para a Microsoft, tentar colocar no Game Pass ou lançar no Steam, na Epic Game Store, você lança para celular, no Android e tal. Tem muitos canais de distribuição, mas nem todos eles são sustentáveis. Dificilmente você vai conseguir viver só de fazer jogos. E acho que esse é um ponto que a indústria poderia trabalhar mais ativamente, sabe? Pô, legal, a gente já tem as ferramentas, a gente já tem os canais. Como a gente agora trabalha para que as pessoas possam viver minimamente bem e saudáveis fazendo isso? Porque acho que esse também é um indício de uma indústria saudável, né? Quando as pessoas conseguem viver fazendo disso, né? Acho que é um diagnóstico saudável. E acho que esse é o ponto que o mundo dos games indies tá. Já dá pra fazer, dá pra distribuir, mas ainda é muito difícil você fazer grana o bastante com isso, você viver disso, né? A gente vê muitos debates falando sobre como a competitividade também é muito grande, né? Que muitos jogos são lançados Sim. toda semana. Então acho que talvez esse seja o momento que a indústria de jogos indie tá vivendo, ao menos na minha visão. O próprio Chained Echoes, feito por uma pessoa só ao longo de sei lá quantos anos, é difícil de imaginar que ele não tinha um emprego, sei lá, como contador, né, pra pagar as contas enquanto ele tava... Você não tem dinheiro nenhum entrando enquanto você tá fazendo isso, né? Mas acho que, mais num âmbito pessoal, Prandas, queria saber de você como que... Depois eu conto de mim, mas qual é a sua relação com o jogo indie hoje em dia? Você joga mais jogo indie do que jogo grande? Você, sei lá... joga jogos indie completos ou você só experimenta e deixa eles por vias D ali? Como que é isso na sua rotina hoje em dia? Cara, eu diria que hoje em dia eu jogo mais jogos indie do que os jogos grandes, AAA, assim, da vida, mas num lance mais degustativo mesmo, certo. Assim, tem um ou outro que acaba me pegando mais, né, até olhando a lista de indicados aqui que você fez, eu joguei todos, mas assim, o que eu mais joguei, os dois que eu mais joguei dessa lista foram o Tunic, que eu terminei, e também o Vampire Survivors, que até hoje me deixa completamente maluco, assim. Eu acho o Vampire Survivors absolutamente genial, e eu acho que e para mim o Vampire Survivors é um exemplo perfeito do que eu mais gosto nos jogos indie hoje em dia, que é te surpreender. Porque assim, à primeira vista o Vampire Survivors parece até um jogo meio preguiçoso.
meio tosco, Mal meio feito, sem né? novidade. É. Meio, sabe, fiz aqui, tá aí. Mas, cara, quanto mais você vai jogando e você vai descascando essa laranja, você fala, cara, isso aqui tem camadas, isso aqui é muito louco, isso aqui é bizarro. E quando eu vi, eu tava completamente fisgado. Tanto que, assim, ele tava no Game Pass, né? Tá no Game Pass do Xbox, foi onde eu joguei pela primeira vez. Quando saiu no celular, PH, Acabou a vida, né? É. aí foi a desgraça. Funciona Foi no a dedinho desgraça. ali? Funciona no touch? Funciona. E funciona muito bem, assim. Meu E eu me Deus. peguei assim, eu já avancei muito no de celular e eu tô refazendo tudo agora no de Xbox porque eu gostei muito do jogo. E o Turi. Sério. E o Turi, que eu joguei bastante também. Depois eu joguei ele no Game Pass do Xbox. Depois eu ainda peguei ele também no Switch pra rejogar um pouquinho. Mas todos os outros eu joguei e eu acho legal como apontar algo que você já destacou, que é a variedade, né? Cada um é de um estilo muito diferente do outro. Eu tô numa vibe meio parecida com você também. É raro eu terminar um jogo indie, Hum. mas eu jogo tudo e assim, isso é mais uma coisa negativa pros jogos grandes do que um mérito dos jogos indie. Mas quando tipo, por exemplo, eu tô com um Horizon Forbidden West selado aqui em casa, literalmente desde a semana do lançamento. E eu quero jogar. Só que eu olho pra ele e vem um peso. Tipo, a ideia de começar um jogo AAA desse tamanho, eu fico meio... Nossa, cara, isso vai cobrar muito de mim. E aí eu não começo. E aí, tipo, no tempo que eu poderia ter jogado inteiro o Horizon, eu começo e abandono 20 jogos indie. E me sinto bem com isso, cara, porque você tá sempre experimentando coisas novas, aquilo que você disse, sempre tem um espaço maior pra criatividade, né? Ideias mais malucas. Às vezes, mano, você pega um jogo e você fala, cara, isso aqui é genial. Eu nunca quero mais ver isso na minha frente, na minha vida. Isso aqui não é pra mim, cara. Só que você consegue apreciar que o cara tá fazendo uma coisa diferente ali, né? Total. Eu espero que cresça cada vez mais esse espaço aí. Prandas, pra gente encerrar, recomenda um jogo indie aí, que não seja o Vampire Survivors. Grita um aí pra galera, vai. Um que não tá na lista, talvez. Ai, deixa eu ver. Tô pensando aqui. Mesmo, olha, vou indicar um que eu vou terceirizar a indicação, porque eu vi muita gente indicando, eu não joguei e eu baixei agora no Game Pass pra testar, que é o Tiny King, que é um jogo de aventura plataforma 3D, meio Collectathon, aquela coisa Banjo-Kazooie, Mario 64. Todo mundo que jogou falou super bem, então eu decidi baixar pra dar uma chance e ver qual é que é. Ele tem uma coisa um visual meio Paper Mario também, sabe? De mundo 3D com visual 2D. Acho bem legal, diferente, então baixei pra dar uma chance e repasso aí pra galera também. Você vai gostar, eu joguei esse aí em live, inclusive. Ele tem um pouquinho de Pikmin também, é bem legal, cara. Legal. Perfeito, show. Vai gostar. Prandas, é isso. Obrigado por participar, mano, tamo junto. Tamo junto, valeu, PH, valeu, galera. Tchau, tchau.